Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam bem-vindos ao canal Oração do Milagre. Acalme o seu coração e permita que Deus renove sua fé e te encha de paz. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e vamos espalhar essa corrente de oração. Hoje pode ser um dia de vitória. Não amanhã, quando as circunstâncias melhorarem. Não depois que o problema for resolvido. Hoje, com a vida como ela está, com as dificuldades que ainda existem, com as perguntas que ainda não foram respondidas. Hoje pode ser um dia em que você avança, em que você vence, em que você experimenta que o Deus que está com você é maior do que o que está contra você. Mas para que isso aconteça, algo precisa ser resolvido antes que o dia comece de verdade. Não nas circunstâncias lá fora, aqui dentro. No lugar onde você decide o que vai acreditar sobre o dia que está começando. Porque a vitória bíblica não começa no campo de batalha. Começa no coração que decide, antes de sair para o campo, em nome de quem vai lutar e em quem vai confiar. Você está começando este dia com algum peso que não é da batalha de hoje. É o acúmulo de batalhas passadas que ainda não terminou de processar. E junto com o peso de ontem, há o medo do que hoje pode trazer. E essa combinação, o que ficou de trás e o que pode vir pela frente, muitas vezes paralisa antes que o primeiro passo seja dado. Esta mensagem foi preparada para o início do seu dia de vitória, para que você saia daqui posicionado, declarado e confiante. Não na sua própria força, na força daquele que nunca perdeu uma batalha. Senhor Deus, Pai que és o Senhor dos exércitos, que nunca faltastes ao teu povo nas batalhas que te entregou, pedimos que o teu Espírito Santo ministre coragem, clareza e fé sobrenatural a cada coração que está nos ouvindo neste dia. Que esta palavra seja o começo de uma vitória real. Em nome de Jesus Cristo, que disse: Eu venci o mundo. Amém. Vamos entrar juntos no livro de Josué, capítulo 6. O povo de Israel havia chegado à terra prometida depois de 40 anos no deserto, e a primeira cidade que estava diante deles era Jericó. Uma cidade murada, com muros espessos o suficiente para que casas fossem construídas sobre eles, com portões fechados, com guerreiros, com tudo o que uma cidade defensiva do mundo antigo tinha para resistir. E Deus deu a Josué a instrução mais militarmente improvável de toda a história bíblica. Marchai ao redor da cidade, todos os homens de guerra dando uma volta em torno da cidade. Assim farás durante 6 dias, e 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro diante da arca. No 7º dia darei 7 voltas à cidade, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando tocar o chifre de carneiro e ouvirdes o som da trombeta, todo o povo gritará com um grande brado, e o muro da cidade cairá por si mesmo. Marchar em silêncio ao redor de um muro, por 6 dias, sem atacar, sem escalar, sem usar nenhuma estratégia que qualquer general humano teria considerado eficaz. E então, no 7º dia, marchar 7 vezes ao redor e gritar. Não havia lógica militar naquelas instruções. Havia um princípio espiritual profundo. A vitória pertence a Deus, e o papel do povo é obedecer ao método de Deus, mesmo quando o método parece insuficiente. Imagine como os soldados israelitas se sentiram no primeiro dia. Marcharam, olharam para os muros, voltaram para o acampamento. Nada havia mudado. 2º dia, mesmo muro. 3º dia, 4º, 5º, 6º, 6 dias de obediência sem resultado visível. 6 dias em que os habitantes de Jericó provavelmente olhavam de cima dos muros sem entender o que estava acontecendo, talvez até com desprezo. 6 dias em que a fé precisou se sustentar sem confirmação externa. E então, o 7º dia chegou. 7 voltas. As trombetas. O grito. E os muros caíram. Não foi a 7ª volta que derrubou o muro. Foi a primeira.
a segunda, a terceira. Cada dia de obediência silenciosa havia acumulado algo que os olhos não viam. E no 7º dia, o que havia sido construído na obediência dos 6 dias anteriores se manifestou num único momento. E agora, essa marcha ao redor de Jericó precisa encontrar o seu dia. Qual é o seu muro? Qual é a situação que está na sua frente que parece tão sólida, tão bem estabelecida, tão resistente a tudo que você já tentou, que você começa a duvidar que algum método vai funcionar? E quantos dias você já está marchando em obediência sem ver o muro se mover? 1 João, capítulo 5, versículo 4. É uma declaração que não deixa espaço para negociação. Tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A vitória não vem de quem venceu mais batalhas antes. Vem de quem nasceu de Deus. E a fé que vence não é a que nunca duvida. É a que marcha em obediência, mesmo quando 6 dias se passaram sem resultado visível. Romanos capítulo 8, versículo 37, descreve quem você é na batalha. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Mais que vencedores. Não apenas os que sobrevivem, os que saem da batalha com mais do que tinham quando entraram. É o perfil espiritual do Filho de Deus em confronto com qualquer oposição. 2 Crônicas, capítulo 20, apresenta outro modelo de vitória que precisa ser ouvido junto com Jericó. O rei Josafá estava diante de um exército enorme vindo contra ele. E Deus disse: a batalha não é vossa, mas de Deus. Não precisais lutar nessa batalha. Tomai as vossas posições, ficai quietos e vede a salvação do Senhor. E Josafá colocou os cantores na frente do exército, louvando ao Senhor. E quando começaram a cantar e a louvar, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e Moabe. E eles se destruíram uns aos outros. Louvor antes da vitória. Gratidão antes do resultado. A declaração da fé que antecipa o que ainda não foi visto. Esse é o princípio que Jericó e Josafá têm em comum. A obediência ao método de Deus, mesmo quando o método parece insuficiente. E a descoberta de que o método de Deus nunca falha. Chegamos ao momento de posicionar o coração para o dia de vitória que está começando. Com a mão sobre o peito, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Agora, saindo para o dia de vitória com as palavras que Jesus nos ensinou, oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E nos voltamos para Maria, que viveu cada dia com uma fé que não dependia das circunstâncias para permanecer ativa e que intercede pelos filhos que precisam de vitória neste dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O povo de Israel marchou por 6 dias. O 7º dia chegou, e os muros que pareciam permanentes caíram. Não porque os soldados israelitas fossem mais fortes do que os de Jericó, porque o Deus que havia dado a instrução
era mais forte do que qualquer muro que mãos humanas houvessem construído. Hoje é o seu 7º dia. Ou pode ser o seu 7º dia. Ou pode ser o que vai tornar possível que o 7º dia chegue. Mas em qualquer dos casos, o que você faz hoje importa. A obediência de hoje importa. A fé de hoje importa. Saia para o seu dia declarando que a batalha não é sua, mas de Deus. Que os que estão com você são mais do que os que estão contra você. Que nenhuma arma forjada contra você prosperará. E que você é mais que vencedor por aquele que te amou antes de qualquer batalha começar. Se esta mensagem chegou no começo de um dia importante, compartilhe com alguém que também precisa sair para o dia posicionado para a vitória. Inscreva-se neste canal e ative as notificações. Amanhã haverá mais uma palavra preparada com oração para acompanhar a sua caminhada. Que o Deus que derrubou os muros de Jericó derrube também o que está na frente da sua vida hoje. Que a sua vitória deste dia seja o testemunho que vai encorajar outra pessoa a marchar no 7º dia. E que ao final desta jornada você olhe para trás e veja que o Senhor combateu por você enquanto você permanecia fiel. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.